Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Talvez você não se lembre, mas a igreja aqui em Vila Teixeira foi uma das primeiras igrejas que nós visitamos logo que nos mudamos para o campo em Salto há 4 anos atrás. Então é meio que voltar do começo estar com vocês aqui hoje de manhã. E tenho o privilégio de poder estar com a minha família. Eu quero ir direto para o nosso momento de reflexão na palavra de Deus, e aí para o final, já como conclusão da mensagem, eu dou um rápido relatório do que temos feito ali em Salto, até como aplicação da mensagem, até para servir também de inspiração para vocês. Mas eu estou aqui hoje de manhã com a minha esposa, Fabiana. O tsunami, o terremoto e o furacão já passaram, vocês viram eles descendo, mas de qualquer forma estão aparecendo aí na foto, e estamos ali na cidade de Salto, servindo ao Senhor, buscando cumprir a missão que Ele mesmo nos deu. E eu queria, na verdade, continuar e te mostrar só essa foto do que está acontecendo lá, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Esse é o nome da nossa igreja, como eu disse, fazendo 4 anos agora, em novembro, né? Em novembro a gente completa 4 anos como igreja. Essa foto aqui é o nosso salão. Aquela moça é uma recém-convertida, uma jovem arquiteta que recentemente entregou a vida a Jesus Cristo. Nós temos tido o privilégio de ouvi-la dando testemunho nessa noite. Aqui embaixo é a frente, né, do nosso salão, e na parte de trás. Nós estamos em um salão alugado, um terreno muito grande. A gente paga um aluguel de R$ 1.400 lá, onde serve como igreja e casa pastoral. E na parte de trás tem um espaço bem grande. Como a gente já está ficando com o nosso espaço apertadinho, a gente quer construir uma estrutura móvel, porque como é alugado, né, dando errado, no futuro a gente pega a igreja, põe embaixo do braço e vai para outro lugar. Então, a gente está procurando uma estrutura, a mesma que usam para construir as lojas da Avan, sabe? Então é uma coisa bem móvel, custa R$90 mil um espaço para 100 pessoas. Se alguém tiver R$90 mil embaixo do colchão e quiser que a gente passe lá hoje, a gente já leva tudo numa viagem só. Tem uma mala bem grande dentro do carro, tá bom? Mas fiquem em oração conosco para que o Senhor nos dê o recurso para conseguirmos ir adiante com essa proposta. Muito bem, abra sua Bíblia aí comigo, por favor, no livro de João, no Evangelho de João. Quero ler 2 versículos. Eu quero ler João 4. E depois nós vamos a Lucas 15. João capítulo 4, depois nós vamos a Lucas 15. Vamos orar nesse ponto. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa incapacidade de nos aproximarmos do Senhor por causa de quem nós somos e do que merecemos. Mas é também em nome de Jesus que nós somos gratos, porque nos méritos dele nós podemos nos aproximar do seu trono de graça, confiantes de que o Senhor nos ouve e nos aceita pelos méritos do seu Filho, Pai. E hoje de manhã, como a tua igreja reunida, nós suplicamos que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, possa falar profundamente aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo, nos guiando em toda a verdade, Pai. Nós oramos pedindo as suas bênçãos para a compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pergunta que inicialmente eu quero levantar para vocês é a seguinte: será que nós, como discípulos de Jesus, como pessoas que temos o título, né, e dizemos que queremos ser parecidos com Cristo, somos seus seguidores, somos seus discípulos, somos seus imitadores, será que existe algum aspecto da vida de Jesus que nós podemos escolher não imitar? Será que existe algum aspecto, algum comportamento, alguma coisa relacionada ao modo de Jesus de viver, ao impacto que ele causava nas pessoas que estavam em volta dele? Será que nós, como discípulos de Jesus, podemos olhar para algumas coisas da vida dele e dizer assim: isso aqui eu não quero para mim? Isso aqui não serve. Isso aqui é muito difícil. Eu não quero isso para a minha vida. Isso aí não cabe. Eu estou entendendo que quando a gente lê o Novo Testamento, entendemos Jesus como homem. Todos os aspectos da vida que relacionados à humanidade de Jesus, eles se aplicam perfeitamente à sua e à minha vida.
Mas eu tenho a sensação que, embora essa afirmativa seja verdadeira, exatamente porque nós cremos que a palavra de Deus é absoluta e regra para a nossa vida, existem alguns aspectos da vida de Jesus que eu não vejo aplicado, não vejo reflexo na minha própria vida como missionário e talvez na sua como missionário local. Você quer ver? Olha comigo João capítulo 4, versículo 35, o que a Bíblia diz. Jesus está naquele cenário de conversa com a mulher samaritana, ela acabou de entender que ele é o Messias, o Filho de Deus, ela vai, chama o pessoal, nesse meio tempo os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam no versículo 35, Jesus diz assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Veja aí o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para os discípulos o seguinte, olha, vocês estão olhando para a realidade atual e vocês estão dizendo que não tem o que fazer, o povo não quer saber de Deus, o povo não quer saber de Jesus, o povo está... E Jesus diz assim, abram os olhos e vejam, porque tem gente pronta para ser colhida. Aí eu vou para a minha realidade em Salto, eu não sei como é a de vocês aqui, mas eu saio na rua, eu vou para a minha realidade em Salto e eu digo assim, Jesus... Se é falta de abrir o olho, então eu estou muito cego, porque eu não estou vendo campo branco nenhum. Porque a sensação que eu tenho, eu não sei se é a mesma que se vocês compartilham dessa sensação comigo, é que os campos não estão brancos. E daí eu me coloco na posição de discípulo e digo, tem alguma coisa errada. A Bíblia deve estar errada, ou Jesus está errado. Ou ainda tem uma terceira alternativa, eu estou errado, não é? Porque se, de novo, como discípulo dele, eu não posso escolher quais verdades eu vou tornar real em minha vida, e Jesus está dizendo que os campos estão brancos, ou o problema está nele ao dizer isso, ou o problema está em mim, na minha forma de entender o que é campo, o que é branco e assim por diante. Deixa eu mostrar um outro versículo para ficar mais claro ainda. Lucas 15. Volto alguns capítulos aí para trás. Lucas, capítulo 15. Olha o que acontece na vida do nosso modelo supremo Jesus. Olha o que acontece na vida de Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Você vai dizer assim, não é possível. Veja, quem são os publicanos? Os publicanos são aquelas pessoas que vieram de uma tradição religiosa, em um determinado ponto da sua vida eles já tomaram a decisão de que eles não vão mais seguir a religião posta. Eles não querem saber de Deus. Os publicanos são aqueles caras que vivem para o dinheiro. Vocês devem conhecer meia dúzia de pessoas assim, né? Que vieram de uma tradição religiosa, católica, até mesmo cristã, e no atual momento eles simplesmente decidiram que serão ricos e vão viver para o trabalho, carreira e etc e tal. Esses são os publicanos. E a Bíblia diz os pecadores, prostitutas e daí para baixo. Mas o que é que Jesus conseguia que eu, como discípulo, seguidor dele, não estou conseguindo? A Bíblia diz, eles estavam se reunindo para ouvi-lo. Eu digo, não é possível. Ou eu não sou discípulo como eu deveria ser, ou então a Bíblia está equivocada, ou então eu vou ter que pegar esse aspecto da vida de Jesus e dizer, isso aqui não se aplica a mim. Isso aqui se aplica para um outro momento, não, isso aqui só pode ser porque Jesus era Deus, não é possível. Porque se ele fosse só homem mesmo como eu, não ia acontecer isso. Eu não sei se vocês compartilham comigo dessa aflição, mas isso é algo que me incomoda muito. Porque ao contrário das pessoas se sentarem para me ouvir, eles se levantam para não me ouvir. E essa tem sido a nossa realidade fatídica quando nós falamos sobre missões, quando nós falamos sobre o cumprimento da nossa missão e assim por diante. E aí eu me ponho a perguntar e eu trago esse questionamento a vocês hoje de manhã, meus amados. Por que Lucas 15 e João 4 são versículos tão distantes da nossa realidade? Por que embora nós afirmemos que não podemos escolher quais aspectos da vida de Jesus podem ou não podem serem aplicados a nós, muito pelo contrário, tudo que ele foi como homem eu devo desejar e seguir e imitar, por que essas realidades, como Jesus dizendo que os campos estão brancos, não só dizendo, como tendo essa percepção?
Quando Jesus diz que, a Bíblia diz que publicanos e pecadores estavam sentados para ouvi-lo, isso não acontece comigo. Por que esses versículos são tão distantes da nossa realidade? E é essa pergunta que nós queremos responder hoje. Veja, eu tenho uma hipótese. Eu estou entendendo que antes da gente até responder essa pergunta, nós precisamos pensar por que é importante responder essa pergunta. Vamos assistir um vídeo, tem som, tem tudo, para mostrar para a gente, ilustrar por que é importante nós nos perguntarmos se de fato esses aspectos da vida de Jesus deveriam ou não deveriam estar refletidos em nós. Solta o som aí, DJ. Por que é importante nós nos perguntarmos se esses aspectos da vida de Jesus deveriam ou não estar refletidos em nós? No vídeo, quem duvida e quem questiona que aquele cara gastou energia, que ele teve boa intenção, que ele foi protagonista, que ele quis ajudar, que ele estava empenhado em alguma coisa? Ninguém nega. Mas qual é o problema ali? A grande pergunta é, a energia dele estava sendo aplicada da melhor forma possível? Ninguém questiona que aquele homem gastou energia, que ele teve boa intenção, que ele estava empenhado para realizar uma missão. Mas o fato de você estar gastando energia não necessariamente significa que você a está gastando da melhor forma possível. Por isso, quando eu olho para João 4 e Lucas 15 e não vejo esses aspectos da vida de Jesus refletidos em mim, como seu missionário, como seu enviado, eu preciso me preocupar. Porque existe uma grande chance de, como igreja, como seguidor, como discípulo de Jesus, eu estar gastando energia, gastando tempo, gastando recursos, achando que estou fazendo uma boa coisa, mas na verdade eu só estou empurrando o Porsche ribanceira abaixo. E daí, diante desses questionamentos, quando a gente encara o fato de que João 4 e Lucas 15 são realidades distantes da nossa, só tem uma hipótese para por que isso acontece, e ela é pela nossa má compreensão do papel da igreja no mundo. Porque na medida em que os anos foram se passando, desde que Jesus deu a nossa comissão, desde que Jesus estabeleceu o que e para o que nós estamos aqui, os anos foram se passando e cada um de nós, cada igreja, cada movimento, cada discípulo foi entendendo e buscando uma forma para poder executar essa missão. E invariavelmente, na medida em que nós vamos escolhendo fazer e ser igreja ao nosso próprio modo, nós incorremos justamente no risco de nos distanciarmos dessas realidades de João 4 e Lucas 15. Então, qual é o papel da igreja no mundo é a grande pergunta, que nós poderíamos responder eventualmente, mas antes disso eu quero dizer para você qual é a nossa má compreensão do papel da igreja. Nós fatalmente acreditamos que nós vamos cumprir o nosso papel sendo cristãos atracionais. Cristãos atracionais. Eu vou explicar isso melhor para você. Uma segunda hipótese seria porque nós fragmentamos a mensagem do Evangelho. Nós não vamos ter tempo para cobrir essa segunda hipótese, vamos nos ater apenas à primeira. João e Lucas, esses aspectos da vida de Jesus não refletem em nós por causa da nossa má compreensão do papel da igreja no mundo. Qual é? Como é que temos cumprido nosso papel? De maneira atracional. De duas formas. Invariavelmente, as igrejas que são atracionais estão adotando ou o modelo convencional ou o modelo contemporâneo. E aí, nessa visão, cada personagem dentro da realidade da igreja ganha uma função. Vou passar por elas. Por exemplo, em uma igreja que é atracional, que acredita que vai cumprir o seu papel, atraindo as pessoas através dos seus eventos, dos seus programas e etc e tal, ela adota o caminho do paradigma convencional
E todas as decisões que ela precisa tomar para cumprir a sua missão, para buscar ser a igreja que Jesus pretendeu, ela tem por referência a tradição. Então, antes de nós decidirmos como que nós vamos estabelecer a nossa estratégia de missões, etc. e tal, antes de fazer a pergunta, como nós vamos cumprir bem a nossa missão, a pergunta que antecede é, o que fizemos no passado? Como os fundadores da nossa igreja se comportaram lá em 1418? Como no passado, a tradição ela acaba se tornando a referência maior e principal. E nós, como cristãos, temos um grande medo, uma grande preocupação de nos distanciarmos de uma certa tradição. E isso é muito importante. Na dúvida, fique com a tradição. Mas quando nós olhamos para Lucas e João e não vemos essa realidade posta na nossa realidade, nós não podemos simplesmente dizer, isso não é para os dias de hoje. Não vale, não dá para brincar assim, irmãos. Ou é tudo ou é nada, ou somos ou não somos. E talvez esses versículos não sejam reais na nossa vida por causa do nosso estilo de cristianismo. Invariavelmente, muitos de nós, ao avaliarmos a nossa ação, a nossa conduta, nós nos baseamos pela tradição. Qual é o papel do pastor em situações como essa? Invariavelmente, para muitas igrejas que seguem o paradigma convencional, o bom pastor é aquele pastor que consegue cumprir bem e eficaz o calendário de eventos da igreja. Veja, eventos são muito importantes, eles ajudam a gente de fato a atrair pessoas. Mas quando isso se torna o meio único e exclusivo, João e Lucas deixam de ser uma realidade na sua e na minha vida. O bom pastor é aquele pastor que é um excelente realizador de eventos. E é mesmo, mas e o que mais? À luz de Lucas, à luz de João, o que mais deveria qualificar as nossas lideranças eclesiásticas como lideranças boas, lideranças eficazes? Ok? O papel do membro em igrejas que seguem o paradigma convencional. O membro, invariavelmente, ele se vê como uma ovelha necessitada que vem para a igreja para ser cuidada. Então, o crente que tem uma compreensão equivocada do papel da igreja no mundo, invariavelmente, ele nunca se vê apto e capaz de realizar coisas para a causa de Jesus a partir dele próprio. Porque ele é uma ovelha, né? E sabe, ovelha tem todas aquelas coisas, ovelha precisa de cuidado, ovelha precisa disso. E é verdade, mas para sempre, não é? Para sempre, até quando nós como ovelhas vamos nos ver como ovelhas pobrezinhas, frágeis, ai não fiz seminário, ai não consigo, ai não vou, ai não dá, e a gente fica com isso tão forte na nossa cabeça, que apesar dos dons que nós recebemos do Espírito Santo, apesar das oportunidades que Deus dá para nós nos vemos incapazes de praticar e realizar grandes coisas para a obra de Deus. Por quê? Por causa da nossa cabeça, você é ovelha. Você é necessitado, você é fraco, né? Você precisa ser... O paradigma, a nossa má compreensão do papel da igreja no mundo, invariavelmente essas igrejas, elas acabam crescendo por transferência. O que isso quer dizer? Que para aquela igreja crescer, ela só cresce na base do crente da igreja X que saiu de lá e veio para cá, porque ele não gostou de lá, aí ele veio para cá. De novo, quando eu faço essas críticas, eu não venho aqui como alguém que está acima de toda, mas eu venho como um soldado ferido de guerra. Porque quando eu estou lá no campo, essas realidades aqui são as realidades da minha igreja. Fatalmente, a minha igreja só cresce por transferência. Eu fico enlouquecido com isso. Eu digo, peraí, mas não é possível. Tem alguma coisa errada comigo. E eu venho aqui hoje para compartilhar essas angústias do meu coração e trazer alguma resposta, alguma luz para você poder começar junto comigo a encarar com mais firmeza toda a possibilidade potencial que nós temos em nossa mão de termos a vida de Jesus espelhada em nós. Então eu não venho aqui para dar tapa na cara de ninguém, muito pelo contrário, eu venho aqui para pôr o meu ombro do lado do seu e dizer, eu não aguento mais verem as nossas igrejas crescendo porque o fulano de lá saiu de lá e veio para cá. Porque como discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, ela expande, embora muitas vezes
de fato Deus tire alguém de lá e traga para cá e assim por diante. A igreja, o ministério de Jesus, ele expande a partir de pessoas que não o conheciam e passaram a conhecê-lo e crer nele como Salvador. É só isso que eu estou dizendo. Nós não podemos escolher como vamos ser imitadores de Jesus. Então, se a minha igreja está só crescendo por transferência, eu tenho um problema. E como nós, aqui dentro das igrejas que seguem o paradigma convencional, vemos as pessoas de fora, invariavelmente nós vemos as pessoas de fora como um grande incômodo. Não é verdade? Vamos falar a verdade? Eu não sei se aqui é costume de vocês, mas na minha igreja, o pastor tinha uma mania bendita de todo domingo, no culto, quando tinha um visitante, ele arrumava de pôr um hino lá e mandava a gente sair do lugar para cumprimentar o visitante. Pensa numa raiva que dava. Porque eu vinha para a igreja como ovelha, para ser cuidado, para ouvir uma boa mensagem, e o pastor ficava me saculejando para eu sair do meu lugar. Aí, mal e mal, eu levantava ali no meu lugar, fazia um 360 de cumprimentar, né? Assim, na frente, atrás, do lado, e pronto. Me deixa em paz. Quando entra uma pessoa que é de fora, geralmente, para muitos de nós, essas pessoas acabam sendo incômodas, porque eu tenho que ir lá cumprimentar, aí o menino vem com a criança bagunceira, que não dá sossego para ninguém, aí o cara daqui a pouco está pedindo cesta, né? Aí daqui a pouco tem que ir lá visitar. E aí a gente fica pensando, poxa vida, né? Não era para ser assim. Dá muito trabalho esse negócio. O problema está no nosso jeito de entender para que é que igreja existe. E qual é o resultado final, irmãos? O resultado é que nós nos tornamos crentes consumidores. Nós chegamos para a igreja para consumirmos aquilo que nos convém. Não é exatamente assim que a gente faz quando vai no mercado? Você tem X reais no bolso, aí você vai lá no mercado, tem um monte de coisa que você quer e que você ama. E tem um monte de coisa que você precisa e que você pode. Aí você começa a pegar aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa, você não pega. Aquilo que você gosta, você escolhe a marca. Aí você vem para a igreja e vem o pastor com a hora dos avisos. Irmãos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí você faz o quê como um bom consumidor? Isso aqui serve. Ah, isso aqui eu gosto. Não, isso aqui eu não gosto não. Ah, isso aqui é muito caro, vai me custar muito, deixa isso aí. E nós vamos cultivando essa mentalidade do nosso jeito de ser igreja, e aí Lucas e João desconfiguram completamente como realidade na sua e na minha vida, já que somos, apesar de sermos seguidores de Jesus. Percebe a minha angústia? Eu não posso ficar tranquilo diante dessa realidade. Essa figura retrata bem o que é que acontece em muitas das nossas igrejas. A gente tem um bocado de nego aqui que não faz nada, meia dúzia que quebra o galho e no final do dia só tem 2 ou 3 que bota para arrochar mesmo, como diz o nordestismo. Não é verdade? Não é assim? Você fala, nossa, que aquele irmão nunca sai da igreja e nunca morre, em nome de Jesus. Porque o dia que ele morrer, alguém vai ter que fazer o que ele faz. O dia que aquele irmão, quando a gente sonha que aquela família falou de ir embora, aquela família que faz visita, que dá discipulado, fala assim, meu Deus, vá não. Fique aí, homem, a igreja de Deus, que igreja boa, rapaz. Conversar com o pastor para dar um desconto no dízimo para 8%, você fica aí. Por quê? A gente começa a ficar agindo como consumidor e nós viemos para a igreja mais com um sentimento para ser servido do que de fato comissionados por Jesus, imitadores de Jesus, que diz que a mensagem do evangelho é uma dinamite. E na sua e na minha mão, muitas vezes o evangelho não passa de um estalinho no chão. Como que a gente pode se conformar com isso? Como que eu posso ficar tranquilo diante desse cenário? Eu não posso. Deixa eu correr. Quando não vai pelo modelo convencional, muitas igrejas têm tentado cumprir o seu papel, entendido o seu papel, a partir do paradigma contemporâneo. E quando eles vão tomar decisões sobre o que vão fazer, eles se baseiam pela moda. No paradigma convencional, eles olham para a tradição. No paradigma contemporâneo, eles olham para a moda. Diz assim, o que é que está dando certo por aí afora? Ai, a moda agora é pintar a igreja de preto, vamos. Porque é isso que está dando certo. Aquela nova sigla de célula, porque cada ano, a cada 2 anos, aparece uma sigla nova. É aquela sigla lá, bora nela. Está crescendo a igreja lá, rapaz, 200 mil membros.
Pensa numa igreja grande. 5.000 membros. É isso aí. E essas igrejas começam a tomar suas decisões, não com base na tradição, mas com base na moda. Embora nós deveríamos tomar as nossas decisões com base em quê? O quanto da vida de Jesus, da prática e do resultado do ministério de Jesus está sendo refletido na nossa. Essa que deve ser a base da nossa decisão. E se não está, tem problema. Como que é o pastor nessas igrejas? Ele é visto como um diretor. Igrejas fazem processo seletivo para contratar o pastor. Recebem um currículo e o pastor nem é visto mais como pastor, ele é visto como CEO. Pensa num pastor chique esse aí. Esse aí, qual é a sua função? Eu sou o CEO da Baptist Church da Vila Teixeira. Porque tem que falar inglês, que se fala em português não tem graça. O cara é visto como um administrador. A igreja, ela não se torna mais um organismo, mas a função do pastor é gerenciar a organização. E a gente está cheio de gurus na internet ensinando a gente como tornar a nossa igreja uma organização. Os membros se veem nessas igrejas como pessoas que estão ali para serem entretidas. Então, vai ter o show, vai ter o evento, vai ter a conferência, vai ter o palestrante, vai chamar aquele cara famoso e etc e tal, e o pessoal, vai. E igreja boa é aquela igreja que eu vou e fico animado, fico entretido. E tem uma igreja lá perto da gente, os caras estão fazendo uns cultos lá. Pensa numa igreja. 6.000 negros por domingo. Aí o povo sai lá de Salto e viaja lá. Aí eu falo, e aí, como foi lá? Pastor, que igreja boa. Gente, olha, você senta, rapaz, é um negócio tão gostoso. Eu digo, é mesmo. Menino, olha, pensa no culto, você nem vê o culto passar. Você entra lá assim, já de entrar assim, e o cara começa a falar da estrutura da igreja, e tudo, e você percebe que a igreja se tornou muito... A qualidade da igreja hoje em dia na cabeça do povo, ela é medida pela qualidade do entretenimento. São igrejas contemporâneas. De modo que essas igrejas, elas também crescem só por transferência. Mas não porque ele ficou chateado com o pastor ou brigou lá com o irmão. Mas porque ele encontrou uma igreja com um ar-condicionado mais potente, um estacionamento maior, um departamento para criança que não é professor, não é tia, é mestrando em educação que cuida das crianças lá. Então é para lá que eu vou. Afinal de contas, eu estou aqui para ser servido, para ser entretido, né? É para isso mesmo que Jesus pensou a igreja. Foi bem isso. Aí, as pessoas de fora, como elas são vistas como estatística. Você entra e sai dessas igrejas, invariavelmente o seu pecado não é tratado. E muitos de vocês acabam não se aproximando demais da igreja, sabe por quê? Porque você sabe que no momento que você se envolver, haverão áreas na sua vida que os pastores vão falar, vem cá, e aquele cigarro lá, você não vai largar não? Viu? E o casamento, você não vai pôr em ordem? Então a gente prefere ficar numa linha de entretenimento, dizendo para nós mesmos que estamos sendo igreja, frequentando um lugar, mas a vida de Jesus mesmo não reflete na gente. Aí é um problema. Estatística, entra e sai, ninguém te viu, ninguém me vê. Olha, tem uns caras lá na igreja que eu falar, pensa nos homens rápidos, o culto acaba, eu disse em nome de Jesus, amém. Você abre o olho, o cara já foi. Eu disse, rapaz, é mágico. E nessas igrejas contemporâneas, não tem uma preocupação com esse cara. Disse, deixe ele. Fica aí do jeito que você quer ir de verdade. Se você quiser ficar aí do jeitinho que você está, você continua. Mas o nosso papel é sempre sinalizar como igreja o que é que Jesus espera de você. Até porque nós chamamos, isso é o melhor de Jesus para a sua vida. Por que não dizer? Então chega o final do domingo, como que é avaliado se a igreja foi bem sucedida ou não? E aí, quantos por cento nós aumentamos a nossa frequência hoje? 35%. Ótimo, a nossa meta é 40%. Estamos quase lá. Não, mas como é o nome do cara? Deus é que sabe, o importante é que ele estava aqui. Viu, mas ele está precisando do que na vida dele? É discipulado, é aconselhamento? Né? Deixa para lá. O importante é que ele estava aqui. Nós ganhamos da outra igreja lá. Percebeu? E esse povo, o resultado final dessa ideia é que a igreja vira massa. Igreja vira massa. Faz uns eventozinhos lá, para lá, tem que conhecer melhor um ao outro, o pessoal vai ali, vai aqui, não sei o quê, mas no final é massa. Ninguém se engaja em nada, ninguém tem a vida engajada naquele negócio, é por ilusão. É por ilusão.
Perceba, eu trouxe até uma foto de um cara dos Estados Unidos para não constranger ninguém. Mas essa é a ideia, a figura do pastor. É um cara bonito, se bobear, ele tem até um diamante aqui no dente, né? Para quando ele sorrir, piscar na câmera. Porque é tudo em torno do cara. É tudo em torno do entretenimento. Pois bem, meus irmãos, diante desse cenário, a gente tem inúmeras variáveis do que é igreja. A gente tem igreja shopping, igreja centro comunitário, a gente tem igreja empresa, tem igreja teatro, tem igreja sala de aula. Com o advento da Fiel aí, que a Fiel veio para ajudar e ajudou e arrebentou muito. Tem um bocado de livro da Fiel lá fora. Mas tem gente que acha que igreja é sala de aula. Crente bom é crente bom, crente que conhece teologia, que conhece Jonathan não sei do que, Martim não sei da onde. Tá, eu quero saber de Lucas 15 e João 4 na sua vida, meu amigo. Porque o modelo é Jesus. A igreja é dele, nós somos seguidores dele. Se a vida dele não está espelhando em nós, você pode estar fazendo o que você quiser, mas está fazendo alguma coisa errada. E de novo, eu venho aqui como soldado ferido de guerra. Porque eu também gosto de estudar, e seria tão bom se a igreja fosse só sala de aula, mas não é. Seria bom na minha perspectiva. Mas na perspectiva do Criador, a igreja tem outro papel. Veja aí, igreja como hospital, igreja como spa, você vir se sentir saindo mais jovem. Igreja como seminário motivacional, tem um bocado de gente indo por essa onda. Vem aqui dar um upgrade na sua carreira, eu vou te dar 10 passos espirituais para você ser bem sucedido na sua empresa. E de verdade, a gente precisa falar mais até sobre isso dentro das nossas igrejas. Não tem problema não, vamos falar. Irmão, você já passou por 5 empregos, no mesmo ano o rapaz está com problema, vem cá que tem que te dar um seminário mesmo. Não é que a gente não fala dessas coisas, não é que é errado falar dessas coisas. O ponto é para isso que a igreja está aqui? E João 4 e Lucas 15 está lá para quê? Para enfeite? Não. Porque o nosso Deus tem um plano perfeito para a sua e para a minha vida. Aí, irmãos, como é que a gente reverte essa realidade? Aquele relógio ali falta 5 ou falta 10? Eu não estou enxergando. Falta 5, né? Como que a gente reverte essa realidade? Deixa eu te dar alguma sugestão de um versículo para orientar você. Olha só. Nos tornando, ao invés de sermos uma igreja que tenta atrair pessoas, nós temos que ser uma igreja de cristãos que encarnam a missão. Olha esse versículo de João 20. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Deixa eu destacar 2 coisas nesse versículo. Primeiro, Jesus disse, eu envio vocês. Portanto, a sua missão, a vida de Jesus vai ser melhor refletido, o impacto e a realidade da vida de Jesus será mais concretizado na sua vida, na medida que você entender que você, com as suas habilidades, com aquilo que você sabe fazer, é você que foi enviado, do jeito que você é. Porque invariavelmente na nossa cabeça a gente acha que fazer e participar de missões é contribuir com coisas fora de nós. E é verdade também, a gente participa do Yakisoba, a gente participa com o programa de missões, a gente participa com vários aspectos fora de nós. É verdade, isso dá certo. Mas Jesus diz assim, olha, eu envio você. Qual é a sua paixão, rapaz? O que é que você mais ama fazer? O que é que você mais sabe, melhor sabe fazer? Olha como Deus é maravilhoso. Deus chama você e a mim, com as nossas habilidades, com as nossas competências, Ele diz assim, eu vou usar isso aí, do jeito que você, aquelas coisas que você ama fazer, aquilo que você é. Então, você é mais alegre, você gosta de cozinhar, você é mais tímido, eu vou usar você desse jeito. Eu vou colocar o meu caráter na sua vida e vou, a partir das suas paixões, te enviar. Isso é um grande problema quando nós não entendemos que são as pessoas, é o Weber que está sendo enviado. Porque aí eu fico tentando imitar o Luciano, tentando imitar, queria tanto tocar piano, mas não sei tocar piano, nunca vou servir a Deus. Deixa disso, homem. Jesus disse, é você que eu envio. Você é ruim no piano, você não sabe música, você não sabe grego, você não sabe pregar, você não sabe nada. Então acha outro nego que não sabe nada e vão trabalhar junto. Porque é a partir de você, de quem você é, da sua estrutura, que Deus vai usar e vai enviar. Não é um modelo que Jesus está enviando, não é um tipo que Jesus está enviando, Ele escolheu pessoas.
gordas, magras, altas, baixos, mais inteligentes, menos inteligentes, fluentes, menos fluentes, tímidos, alegres, estourados, menos estourados. É você, do jeito que você é. Ele vai colocar o caráter dele em você. Pega você e diga, agora vá. Do jeitinho que eu te fiz. Você não precisa imitar ninguém. Você só precisa se perguntar, Deus, qual é a minha paixão? E a partir da sua paixão, você deve buscar converter a sua paixão em uma missão. A partir de quem eu sou, com o poder e a autoridade do Espírito Santo que me transforma através da palavra, como é que Deus vai me usar para fazer esse negócio dar certo? Paixão convertida em missão. Eu quero só rapidamente mostrar para vocês como que nós temos feito, espelhados até nos exemplos de alguns irmãos do passado. Vocês já ouviram falar da ACM aqui no Brasil? Um jovem cristão foi para a cidade de Londres e quando ele chegou lá, tinha que trabalhar lá na época da Revolução Industrial, não sei o quê. Falou assim, rapaz, eu gosto mesmo de jogar bola. E ele começou com os amigos dele a jogar futebol depois do expediente. E a partir daquele empenho, uma paixão convertida em missão, o exemplo de vida, o testemunho, o estudo bíblico, a ACM, se você lê a declaração de fé da ACM, você fica impressionado. Parece o estatuto de uma igreja. A ACM existe para levar os homens a conhecerem Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. A ACM hoje está em volta do planeta todo. Perdeu o seu propósito, mas o ponto é, começou com alguém que entendeu a sua paixão e converteu isso em missão. O Exército da Salvação é a mesma coisa. Um jovem também, na época da Revolução Industrial, entendeu e percebeu todo aquele cenário, e ele chegou na cidade da Itália e viu que tinha acabado de acontecer uma guerra. Ele era muito rico. Talvez a sua paixão, você é muito bom em ganhar dinheiro. Era o caso desse rapaz. Porque vamos combinar, a maioria de nós somos muito bons em perder dinheiro, né? Mas tem gente que sabe ganhar dinheiro. Tem cara que nasceu para ganhar dinheiro. Converta aí essa paixão em missão, para não virar avarento, miserável. O rapaz chegou lá, ele fez uma viagem para a Itália, para conversar com o rei da Itália lá, para melhorar as rotas, para impulsionar o comércio e tal e tal. Quando ele chegou lá, tinha acabado de acontecer uma batalha. 4.000 pessoas mortas, agonizando, esperando a morte chegar. Ele falou, não é certo isso. Pegou a paixão dele, aquilo que ele sabia fazer melhor, que era ganhar dinheiro. Ele falou, eu vou investir todo o meu dinheiro em ajudar as pessoas. E começou o Exército da Salvação. O Exército da Salvação hoje está no país inteiro, no planeta inteiro. Por quê? Porque um irmão nosso, o seu irmão, você vai ver lá no céu, viu? Um irmão nosso entendeu, converteu a sua paixão em missão. Outro exemplo, a Cruz Vermelha, a mesma coisa, um casal, na Revolução Industrial também, vendo diante de todo aquele cenário, eles amavam cuidar de pessoas, eles tinham um dom de misericórdia, provavelmente, eles amavam cuidar de pessoas, e diante daquele cenário, da catástrofe social, o Exército a Cruz Vermelha começou com 3 S's, sopa, sabão e salvação. O cara saía da empresa, já ganhava um sabão, falava, vai lá tomar um banho, o cara ia lá, tomava um banho, depois que ele tomava um banho, toma aqui uma sopa, tomava uma sopa, falava, agora vem cá que eu vou te dar mais um S, a salvação. Hoje a gente olha para essas instituições e diz, nossa, esse negócio é enorme, é grande. Como começou? Com um caba, igualzinho você e a mim. Ninguém dava nada por eles. Mas eles entenderam que o poder não vinha deles. Eles aprenderam a converter a sua missão em? A sua paixão em? Converter a sua paixão em? Qual é a sua paixão? Agora você usa isso aí para quem? Para você mesmo? Eu preciso encerrar. Na nossa igreja, nós temos encorajado os irmãos na mesma direção. Esse rapaz aqui no meio, o nome dele é Roberto. A paixão dele é jogar bola. Ele se converteu, tem o dom de ensino. Eu digo, e aí, como que a gente vai converter essa paixão em missão? Pastor, vamos abrir uma escola de futebol. Hoje nós temos lá uma escolinha de futebol com 20, 25 garotos, todo sábado. E não é evento solto, não. O negócio é do rapaz lá. É ele que cuida. Eu vou lá, dou orientação, estabelecemos as estratégias e tudo mais, mas o ministério é dele. Os ministérios da igreja, eles devem crescer e existir à luz dos dons dos crentes, não à luz simplesmente da criatividade do pastor e esposa. Você tem uma paixão, converte esse negócio em uma missão, rapaz. Olha aí.
Nós estamos lá com esses meninos todo sábado. Eu mesmo podia fazer isso aqui, mas não é minha paixão. Nem bola eu sei jogar. E ó, ele vai lá e ele arrebenta, viu? Pensa num homem que faz bem. Outro exemplo, cuidar das pessoas. Eu amo servir as pessoas. Um dia eu cheguei lá nos bombeiros e tinha um caminhão quebrado. Estava com o pessoal da Igreja Esperança lá. Falei, o pessoal tentando dar o devocional e o pessoal tudo inquieto, né? Eu digo, o que está acontecendo? Vocês não estão prestando atenção na palavra de Deus, não. O que é que está acontecendo? Pastor, o caminhão está quebrado. Quanto custa a peça? Custa R$100. Ainda bem que era R$100, porque se fosse 100 mil, estava lascado. Foi lá, comprou a peça, a gente arrumou a peça, isso abriu portas. Por quê? A minha paixão convertida em... Não tem nada especial, não presta nada, mas é o Espírito Santo. É a compreensão de que eu fui enviado. A gente tem um outro ministério lá de currículo sobre rodas. A gente pega o pessoal que está desempregado, coloca dentro do carro. A nossa cidade é uma cidade muito industrial. A gente leva esse pessoal. A gente entrega uma média de 150 currículos por semana em Salto. Eu amo cuidar de pessoas. Agora, vou eu abrir escola de futebol? Vai fazer os meninos passar raiva. Por isso que os ministérios acabam, por isso que os ministérios não florescem. Por quê? Porque a gente tem um monte de consumidor em massa dentro da igreja, mas Jesus chama você e a mim para justamente, meus irmãos, convertermos a nossa paixão em missão. Aí, eu tenho experimentado, para a glória de Deus, João 15 e Lucas 4. Provavelmente deve ser o contrário, porque a essa altura eu já estou trocando tudo. Eu tenho experimentado. As pessoas chegam para nos ouvir. As pessoas chegam, eu olho, eu vejo as pessoas sedentas precisando do evangelho. Mas tudo começou com um grande questionamento, com uma grande inquietação de sermos de fato discípulos de Jesus como deveríamos. Sai daqui hoje pensando qual é a sua paixão. É costurar tapete? É cozinhar? É jogar bola? É jogar xadrez? É fazer nada? Olha, deve ter tanta gente hoje em dia que não gosta de fazer nada. Acha eles. Fala, vamos fazer nada junto. Mas por amor a Jesus, meu irmão, converta a sua paixão em missão. Porque do contrário, a gente vai continuar empurrando o evangelho como aquele homem empurrou o carro ribanceira abaixo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo tenha a liberdade para trabalhar as transformações na nossa vida, de modo que o Senhor possa operar todas as mudanças para que a nossa missão, para que o nosso papel como igreja de fato seja concretizado e possamos cumprir aquilo que o Senhor deseja, que é sermos parecidos com Jesus. Não nos deixe escolher quais áreas, que possamos estar inquietos e incomodados, Pai, e assim possamos alcançar o Senhor e a sua vontade. Oramos cada uma dessas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.